que tipo de problemas ele poderia causar a Xinshan. Ele fechou os olhos e admitiu que tinha certeza de que esses problemas existiam. E a deusa da justiça. De repente, encontraram Disse. vestígios de outro grupo e alertou que um caminho para a batalha havia sido traçado. Shihan desvenceu Handosei, do braço de Yin, avisado de que era hora e observou que, se ele quisesse ficar, ele deveria ficar aqui até o retorno de Xinshan. Mas, confiante, ele declarou que iria com o protagonista e ela, espantada, gritou. E ele continuou dizendo, ele não se importava com o tipo de missão que fosse. E mesmo que fosse uma batalha com um Ghul, ele ainda poderia lutar junto com o protagonista. Jin Shan perguntou sério por que ele faria isso. Ele advertiu que corria um grande risco. E ele, um bom parceiro, deve sempre estar ao seu lado. E sorrindo, disse que além disso, não importava o quão perigosos fossem os indivíduos. Estava lidando com ela. Jin era bastante capaz. No final, sem mais discussão, o protagonista fechou os olhos, sugerindo que eles vão juntos nessa situação e colocando a mão no ombro dele novamente. E perguntou para onde iriam e qual o propósito. Sheshan notou que iriam encontrar o cara, quem quase o matou uma vez. Mas ele não pôde contar todos os detalhes. Com base nos princípios de confidencialidade. A deusa da justiça sorriu, fez um gesto de aprovação e disse que a informação era de S-Class, a mais alta. Importância não deve ser difundida. Adicionando que Xingshan merece elogios. Ela olhou para ela e perguntou por que ela parecia tão feliz. Ele perguntou se essa era realmente a deusa da justiça. Ele sabia. Entretanto, ele rapidamente se afastou disso. E, ficando mais sério, perguntou se eles lutariam com alguém. Sheshan respondeu que fariam o que pudessem. Desde um massacre, não resolveria todos os problemas do mundo. Cobrindo os olhos, ele acenou com a mão. Percebendo que o protagonista, definitivamente, não é o tipo de pessoa com um temperamento explosivo. De repente, Xingshan o empurrou de lado com a mão e empurrando para a saída. Noted que Din aguardaria por ele fora primeiro. Ele ainda tinha algo a fazer. Ele concordou com isso. Então, ele continuou a caminhar sozinho. Mas o protagonista, virando-se para a deusa da justiça, que a situação havia mudado, e pediu que ela preparasse um novo plano. E chamou de Pounce. Ele acrescentou que o exército e profissionais estariam ao redor deles. E quando os dispositivos falharam e a batalha deve chegar ao local da batalha em 1 minuto. Para começar, o ataque ao Ghul. A deusa da justiça respondeu que compreendia e perguntou por que Xingshan não agiu imediatamente. Ele, antes de fazer o que haviam preparado em caso de falha, ele queria tentar outra coisa primeiro. Ele lembrou que precisava ser
resgatado, responsável pelas vidas das pessoas. Algum tempo depois, Sean e então chegaram a uma quadra de basquete abandonada. Enquanto olhava ao redor com cautela. Inquiri se os protagonistas queriam encontrar-se com alguém aqui. Ele pensou, mas não respondeu. De repente, uma bola de basquete caiu ao lado deles. Colocando o pé na bola para pará-la. King Shan franziu o rosto e depois ergueu a cabeça, notando Feili surgir à sua frente. Feili olhou por cima do ombro e perguntou se era ele. Novamente, ao perceber que era um ghoul, ficou espantado com a aura aterradora que sentiu. Ele já preparou uma habilidade para desativar o dispositivo. Mas King Shan estendeu a mão para detê-lo e garantiu que não prejudicaria a fé. O surpreendeu. Avançando, falhando, olhou para o protagonista com raiva e perguntou como o encontrou. Shan explicou que foi por causa de Fei. Ainda tinha capacidade de pensar com clareza. Aparecendo ao lado de a deusa da justiça, o cumprimentou, chamando-o de ex-cidadão da Federação. E anunciou ser a deusa da justiça. Feili tremeu, chocado ao olhar para ela. E perguntou se Xing Shan ordenou à deusa da justiça que o rastreasse. Ele se perguntou se Chen Shan tinha alguma fraqueza. Afinal de contas, mesmo o presidente não era capaz disso. Ele disse em voz alta que era interessante. E se o protagonista não estivesse aqui para lutar? Então ele não entendia por que veio até ele. Ele sacudiu a mão, afastando a deusa da justiça. E ela desapareceu, materializando ao lado de Qin Shan. Ele confessou que ele e seu amigo precisavam de um companheiro, sugerindo que Fei lhe seria perfeita para o papel. Ao ouvir isso, Fei Li e Yin ficaram paralisados de surpresa, perguntando novamente. De repente, rindo, Fei agarrou seu cabelo com a mão e perguntou se Qin Shan falava de um parceiro. Ele tinha certeza de que ninguém com juízo, ninguém teria essa ideia. Ele disse que era louco por fora e Sean provavelmente estava louco por dentro. Mas o protagonista advertiu que falava sério e, olhando para ele, se perguntou: Qin Shan realmente queria atrair Fei para o seu lado? Ele suspeitou que essa escola era muito forte. E sorriu, avançando um pouco, atraindo a atenção de Fei. Se não importasse, ele disse que, embora Che-chan falasse diretamente, ele era uma pessoa realmente boa e, se seus amigos precisassem de ajuda, ele certamente forneceria. Se o protagonista pensou que o Fei poderia se tornar o seu parceiro, significava que ele o impressionou com algo. E foi isso que o Aine apontou, que Fei poderia ter certeza disso, enquanto ele fosse seu camarada. Muitas oportunidades diversas o aguardavam. E a partir de agora, sua vida melhoraria muitas vezes. Fei Lei franziu o rosto, mas ouviu.
e então perguntou como ele poderia garantir isso. Ele disse que a sociedade mesmo dividiu os aristocratas em dois tipos. Esses são os velhos fracos e os tumores sociais sob a forma de jovens generais. Quem só sabia gastar tempo e dinheiro. No entanto, havia outro tipo de aristocrata. A saber, aqueles que gostam, quem não se considerava aristocrata e achavam que seu status não importava. Para ser mais preciso, havia cerca de 40 pessoas assim. E ela, Sean, sorriu de repente e perguntou baixinho: por que este discurso soou tão familiar para ele? Ignorando-o, ele continuou falando. E ele foi expulso de casa, na verdade, aos 15 anos, simplesmente por ter sido recusado em uma aliança de casamento. Ele lembrou que essa garota parecia um monstro do mar, e se ele casasse com ela, o futuro estaria acabado. E foi por isso que ele atirou na casa deles. Ele abaixou a cabeça, lembrando da possível noiva. E indagou, em vão, como ele sobreviveu, deixando para trás seu status. Ele explicou que começou a matar, especializando-se em matar pessoas ruins. E, posteriormente, formou uma união chamada União dos Caçadores. Então, ele conheceu o parceiro King Shan e o protagonista, de repente, admitiu que não achava que matar alguém era tão importante assim, se aquela pessoa realmente merecia. Por isso, ele ainda queria convidar Fei para se juntar ao seu partido. E ele perguntou se estava falando dele. Ele lembrou que ele era um ghul, mas Sheshou respondeu que estava tudo bem e declarou que era realmente benéfico. Para os dois, ele disse que a deusa da justiça lhe informou que Fé, a mãe de Li, estava gravemente doente. E ele perguntou, chocada, se ela estava realmente doente novamente. Ele perguntou se ele não deu dinheiro para ela. Ele não entendia por que ela não ia ao médico. E o protagonista franziu o senho, dizendo que ela, ela estava economizando o dinheiro, porque queria Dixalou para Fei. Ele sentiu a necessidade de ver o que aconteceu ontem à noite. E, de repente, a deusa da justiça surgiu ao lado dele, criando um painel à sua frente, mostrando uma imagem de uma mulher deitada em um quarto de hospital. Fei o examinou com ar de desdém, e o médico do vídeo se voltou para a mulher. E lembrou a ela, ele havia dito que ela deveria procurar tratamento. Mas ela simplesmente não apareceu. E ela não se importava com o dinheiro. A mulher respondeu que era mãe e declarou que era por isso. Não importava quanto tempo ela tivesse para viver, porque ela economizou o dinheiro deixar para o seu amado filho. Fei lhe desabafou em lágrimas, gesticulando com a mão. Gritou que não precisava do dinheiro. Vendo a imagem de sua mãe, ele exclamou que só queria que ela estivesse saudável e receber bom tratamento. Lágrimas rolaram dos seus olhos, deslizando para baixo, e de repente, a imagem no painel sumiu. E, em vez disso, apareceu uma mensagem, notificando que o usuário deslogou
e não pôde realizar transações na federação. Contagem. Olhando para a entrada, Feile assumiu que isso poderia ser um recuo. E chorou ainda mais, com as lágrimas rolando sem parar. Lágrimas incessantes desceram-lhe às bochechas. Em desespero, ele ajoelhou-se. Joelhou e perguntou por que tudo era tão ruim. Ele assumiu que era assim que o mundo funcionava. Ou eles simplesmente não mereciam felicidade. E perguntou por que sua mãe, quem trabalhou toda a vida, teve que morrer de doença. Ele tinha certeza de que era injusto e gritou. Se alguém deveria ser infeliz, era ele. Ele ergueu a cabeça, gritando, e poderosos fluxos de energia mágica começaram a se espalhar. De longe, dele, ela franziu o senho, observando-o com desconfiança, e ela, Shan, ele também observou Feile de perto. E quando ele se acalmou, João se ajoelhou novamente, aproximando-se dele, perguntou: o que as pessoas estão chorando? Ele disse que a melhor forma de curar uma pessoa agora o objetivo era refazer ao nível genético. Essa divina metodologia permitiu uma longa vida, mas com o aumento do número de pessoas, dramaticamente, a pressão no planeta era excessiva. Então, este método foi proibido. Entretanto, ele e Sheshou eram opostos. Enin declarou ter dinheiro, e Xinshan tinha poder. Agora, a federação estava em uma situação. Eles não conseguiram lidar com isso. Ele advertiu que, se Fei se juntasse a eles, ele teria uma fonte inesgotável de dinheiro e privilégios que ninguém mais tinha. Ele também poderia usar as capacidades médicas da federação para salvar sua mãe e Sheshou. Aproximando-se, pediu a Fei para se juntar a eles, prometendo cuidar para que sua mãe se recuperasse o mais rápido possível. Fei lhe disse que não era como eles e lembrou-lhe que precisava matar todos os dias. Shahou respondeu que não era problema e observou que muitos ghouls estavam ficando mais fortes. É por isso que precisam de fé. Ajudem-me a lidar com eles. Ele disse que, na verdade, a maioria das evoluções segue o caminho errado e apenas a preservação completa de memórias. E sentimentos poderiam ser um sinal da evolução perfeita. Isso viria no futuro distante. Ele tinha certeza de que era um nível muito alto. Fei deve ser capaz de resistir ao impulso de matar por um tempo. E falou que ele poderia ser como aqueles que suportam por um tempo a fome, mas em relação ao impulso de matar. Entretanto, advertiu que não duraria muito. E o protagonista observou que, com cada evolução, sua autocontrole cresceria ainda mais. Mais um que ele ainda precisaria matar. Antes de poder evoluir mais, inspirou-se surpreso ao olhar para os protagonistas. E repetiu suas palavras sobre evoluir. Ele supôs que falava de habilidades e perguntou se Fei realmente havia alcançado o nível onde a evolução de habilidades era possível. Este era o nível mais alto das técnicas escolhidas.
Agora, ele tinha certeza de que Fé estava do seu lado. Ele perguntou em voz alta por que Fé hesitava. Quando havia uma oferta tão boa que ele sugeriu que ele aceitasse. E depois, vamos celebrar com champanhe, mandando Fei ser o anfitrião hoje e prometendo que não recusariam nada a ele. Fei lhe colocou de repente a mão no bolso da calça. Enim o olhou surpreso e falhando ao tirar um pingente. Perguntou o que deveria fazer por eles. Ela respondeu que ele deveria matar pessoas e especificou que ele deveria matar esses gulos. No futuro, as tarefas de matar seriam totalmente infalíveis. E o protagonista farei o resto. Fei lhe perguntou se ele seria considerado Xing, subordinado de Shan. Ele respondeu que e não explicou que teria uma parceria, já que ambos se beneficiariam disso. Mas também dividiriam os riscos. Fei perguntou o que aconteceria se ele perdesse o controle. Sheshan disse que tinha uma solução e observou que Fé precisaria confiar em si mesma. E ele um pouco, junto com a deusa da justiça. O protagonista iria estudar minuciosamente. E ele tinha certeza que ele poderia viver com sua mãe. Se ele conseguisse lidar com seus problemas intertecidos ao nível genético, a deusa da justiça apareceu ao lado deles. E Fi percebeu que Shan estava conversando com ele. E não que tinha medo, descobriria. Ele disse que quem arrisca não bebe champanhe. E perguntou se era verdade. Fail. Continuando a apertar o pingente nas mãos. Lembrou como costumava pendurar no pescoço da mãe. E então ela pendurou-o nele, devolvendo o pingente ao pescoço. Ele exclamou: se isso for verdade, então ele tá no negócio. Chun-Shan tremeu ao ouvir o acordo. E pensou que, por 10 anos de vida, depois do apocalipse, nenhum Ghoul apareceu. Vivendo com pessoas no mundo. Este foi um evento histórico. Isso certamente afetaria o destino das pessoas. E o protagonista exclamou em pensamento. Isso era um milagre da evolução. Ninguém poderia imaginar em sua vida passada. Enquanto pensava nisso, Fei disse que, nesse caso, ele ficaria feliz em salvar sua mãe. E ela chamou a atenção brilhou da deusa da justiça. E ela disse que o número de permissões, pessoas e recursos necessários para a restauração genética era muito grande. Então, ela precisaria de uma semana para se preparar. Feilei franziu o rosto, confusa. E o protagonista declarou que, nesse caso, primeiramente, apoiariam a vida da mãe de Fei e usar os fundos pessoais de Xinxian. Vamos ajudar essa mulher a melhorar. A deusa da justiça respondeu que medidas foram tomadas para fornecer ajuda digno de nobreza. Xing-Shan sorriu para Fé. E que ele poderia ver sua mãe
Mais tarde, ele sorriu e o agradeceu. Enin disse que fé era especial e pediu a Xing Shan que o deixasse ir com ele, para evitar problemas desnecessários. Se Fei fosse sua parceira, então, naturalmente ele seria tratado como um rei, e nesse caso, o protagonista decidiu que deixaria Fé com ele. De repente, uma janela do sistema apareceu ao lado dele, notificando-o de uma mudança desconhecida no tempo. Espaço. O fluxo de tempo do jogador seria afetado por esta mudança no mundo. O jogador verde deve, imediatamente, mova-se para o mundo de cultivo, para desacelerar seu próprio fluxo de tempo. Chen Shan franziu a testa e indagou a si mesmo por que haveria alteração no tempo e espaço. Neste mundo, ele se perguntou o que isso traria, e ele percebeu sua passagem de tempo não havia mudado. Quando os monstros marinhos e ghouls foram revelados, mas ele se surpreendeu ao ver que algo o afetava. Agora, o sistema anunciou a ação de forças externas. Estavam agindo da mesma forma. A mesma forma que a aparição de monstros marinhos e ghouls, mas desta vez a influência foi mais forte. Jin Shan perguntou mentalmente ao sistema: o que realmente vai acontecer? Mas o sistema só detectava mudanças no tempo. Entretanto, não conseguiu determinar o que realmente aconteceria. Então, o sistema sugeriu que os jogadores investiguem tudo por si mesmos. Além disso, sugeriu que os jogadores imediatamente entraram no mundo da cultura para evitar a influência sobre a mudança no fluxo de tempo do mundo. Xishan fechou os olhos, de lado, e pensou que queria investigar. Mas o sistema queria que ele fosse para a cultura, mundo. Olhando para ele falou sério, avisado de que tinha uma urgência. Agora, e prometeu encontrá-los quando terminasse. E prometeu que faria tudo. E anotou que os protagonistas podiam descansar tranquilos. Isso, de repente, o corpo de Jin Shan começou a desaparecer. E Nin franziu o rosto, admirado, enquanto desaparecia no ar. Fei também ficou surpreso e perguntou: é esta a técnica escolhida do movimento instantâneo? Aula. Aula, com sobrancelhas franzidas e descontentamento. Eles nem sequer tiveram tempo de terminar de falar. E perguntou onde Xing Shan ia com tanta pressa. No ele final, fechou os olhos e sacudiu a cabeça de lado a lado, dizendo a Fei para esquecer, e sugeriu deixar o protagonista. Depois disso, ele sugeriu que se apresentassem enquanto estendia a mão para Fei. Ele anunciou seu líder do melhor União de Assassinos na Federação e disse o nome dele. Ele esperava que Fei gostasse do seu futuro trabalho. Depois de cumprimentá-lo, Fei apertou a mão dele, declarando ser a escola mais forte do mundo. E também lhe disse o nome, enfrentando resolutamente enquanto apertavam as mãos. Confiantemente, disseram que se dariam bem, e observou que isso era certo.
De repente, ele riu e refletiu sobre a união de um humano e um Ghul, exclamando que Xing Shan estava louco. Fei lhe admitiu que pensava o mesmo logo depois. No palácio, Baoa, uma folha de papel voou até sua palma. E ela disse, séria, isso era informação bastante estranha. Shirius perguntou surpreso. Que é isso? Paiwa disse que os poderosos demônios que estavam presos no rio de nuvem demoníaca. Ninguém os viu, perguntou Jinshan. Se eles pudessem ter entrado no território dos humanos, Biawash sacudiu a cabeça de lado a lado, dizendo que não era assim e explicou que estavam monitorando-os cuidadosamente, mas quando aparecessem, seriam descobertos. Após várias confirmações, ela suspeitava que eles haviam partido, saindo deste mundo, e Zhao se alegrou por eles não estarem mais ali. Isso significava que eles teriam que lutar. Ele declarou que venceram sem luta. E Chen Shan ouviu-o atentamente. E Baoa se opôs de repente, declarando o santo demônio deste mundo ainda estava aqui. E não havia ido a lugar algum. Apesar de não saber o que havia acontecido, ela suspeitou que essa era a grande oportunidade do humano. Depois do teste anual, eles planejavam atacar. Agora, ela adivinhou que poderiam ter uma batalha decisiva. Em vez disso, o protagonista indagou a si mesmo. Os demônios do outro mundo desapareceram? De acordo com as informações recebidas, eles deveriam ter escolhido um alvo mais fácil. E ele suspeitou que este alvo fácil pode ser o mundo real. Nesta fase, os demônios ainda não podiam entrar no presente por conta própria, mas eles conseguiram com sucesso com os ghouls e monstros marinhos. E Chen Shan se perguntou qual seria o próximo passo deles. Já havia muitos problemas no mundo real. E o protagonista sabia que não resistiria. Outra catástrofe na vida passada. Os jogadores puderam começar a caçar pequenas criaturas, beasts demoníacas, aumentando gradualmente seus níveis e força. E adaptando-se gradualmente ao mundo da cultura, ele imaginava pessoas combatendo monstros. E pensou que nesta vida, pessoas descobriram o mundo do Deus marcial. Aprender os truques dos demônios. Tinha uma estratégia de cultivo. E certamente começaria uma grande batalha. O tempo estava acabando. E a guerra entre humanos e demônios estava prestes a começar e Shan sabia que não era um jogo com monstros, mas uma verdadeira batalha pela existência. Ele não sabia quando poderia voltar ao mundo real, mas decidiu que, por enquanto, ele precisava dar tudo de si na batalha que se aproximava. E apertou as mãos em punhos. Baiwa falando sério com o protagonista. E Shalu anunciou que esses 2 sinais eram para eles. E com magia, ela lhes enviou 2 tábuas. Eles pegaram, olhando para os caracteres nas tábuas.
incrível. E ela mentalmente exclamou que era um número primo. Sua boca abriu-se levemente em espanto. E perguntou-se se era verdade. Isso fez de uma pessoa o primeiro entre iguais. Ele lembrou que os oficiais do exército humano usavam um sistema de graduação. 6 coronéis para generais, vice-comandante e comandante. Os coronéis, de menor a maior remuneração, Rang, Rang, Yang, Yu. Shao, Shi, Jin, Wei e Zhao para os povos do mundo da cultivo. Cada avanço de posto neste sistema requeria certa quantidade de mérito de batalha. Ele imaginou humanos lutando contra monstros e pensou que para os jogadores pode ser matar demônios e para avançar de soldado a coronel, Shao Jiu, um jogador, precisava matar 30.800 demônios. Ele avançou 3 graduações de uma vez. E ele suspeitou que havia pulado muitos níveis. Baoa diz ter salvado 2 generais. E descobriu espiões entre os humanos. E além disso, ele ajudou na exploração do mundo Xin'o. Em Qian acrescentou: se não fosse por avançar rápido demais, isto impediria o crescimento de Xinxiang. Bai Wang teria forçado o exército, promovê-lo ao posto de general. O protagonista tremeu de choque. Seus olhos se alargaram e ele perguntou: poderia Biao realmente fazer isso? Ele destacou que na aliança de cultivo humano, o que mais valia eram conquistas em combate, nem suborno, nem preferências pessoais. Nunca deveria ser usado para avançar. O posto de apesar de ter alguns feitos, achou impraticável. Promover imediatamente um soldado a general, Shu-shen e os outros observaram. E indicou que após a traição do Rei da Espada, a moral do povo havia caído. E a aliança não tinha comandante ou vice-comandante. Agora, os 3 santos detinham a máxima autoridade, sendo que não havia chance que os santos trairiam o povo. Esta era a maneira mais segura. Ele perguntou se Xing Shan achava isso. É a autoridade suprema do exército Baiwan. Ele tinha o direito de promover o protagonista diretamente ao geral. Qin Shan disse que parecia assim. E Biao disse que ainda tinha bastante tempo para alcançar o posto de general no futuro. Ela acrescentou que poderiam promovê-lo depois de se acostumar a ser coronel, e aprimorou suas habilidades de comando. Ela tinha certeza de que, com essas habilidades, não seria difícil para que ele alcance um certo número de conquistas. E ela disse com isso, mas, ao olhar para o tablet nas mãos, mentalmente, ele disse que não era tão simples. Acumular conquistas não era fácil. De repente, Shalou sorriu. Ela o empurrou no lado e disse que ele era bom, sendo que ele estava apenas um posto abaixo dele. Ele mostrou o tablet e Sheshou sorriu, sugerindo que, desta vez, eles poderiam lutar juntos no campo de batalha
Chalu de repente se tornou mais séria e disse que se fosse dito assim, ele estaria na retaguarda. Tian fechou os olhos, dizendo que Shao não sabia nada.